Estamos com um trabalho lindo ali de reinserção na sociedade. De toda forma, então, nós vamos começar aqui. A pergunta, antes que eu entre finalmente, nós vamos começar aqui fazendo a pergunta que é que, na verdade, se propõe o nosso seminário, que é um seminário, né, que é o nosso debate. Pastor Marcelo, começando, quantas vindas, em quantas etapas serão a vinda de Jesus? Muito obrigado, Bispo Samuel Ferreira. Bom, o arrebatamento é o evento que desencadeará a segunda vinda de Cristo. E Paulo deixa isso muito claro em sua primeira carta, no capítulo 4, dos versos 16 a seguir. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora, olha o 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, né? Harpagesometa no grego, de onde vem o substantivo harpazo, né? Tirar com violência, arrebatar com força. Seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor. Eu penso que aqui, Bispo Samuel Ferreira e demais membros desta mesa, está a diferença fundamental entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Por quê? Porque eu tenho certeza que tanto César como Mateus jamais advogará que no arrebatamento, pastor Aleph, Cristo tocará no Monte das Oliveiras. Porque se há essa diferença... Já no arrebatamento. Exatamente, bispo. No arrebatamento é a igreja que vai ao encontro do Senhor nos ares. Agora, na segunda vinda, Calixto, Cristo tocará o Monte das Oliveiras. Então, essa é uma diferença... Não toca na primeira. Na primeira, não. Não. Nem eles vão defender isso. A primeira é aquela que é invisível a olhos exatamente, nus, exatamente. Então, nós partiremos desse pressuposto. O senhor parte desse pressuposto que ninguém percebe, talvez por causa daquele texto, que serão como nos dias de Noé, casam-se dados em casamento, e Noé entra na arca e eles não percebem, é isso? Ali eu penso que é outro contexto, pastor Calixto. Para nós, pré-tribulacionistas, ele está falando da segunda vinda, porque se você continuar na sequência, aquele povo foi levado para juízo. Do texto de Mateus capítulo 24, pastor Aleph, se continuarmos a leitura, vai ver que um foi tomado e outro foi deixado. Então ali é juízo. E o arrebatamento é a gloriosa esperança da igreja. Ou seja, teremos então em duas vindas, seja a primeira, que é aquela que só a igreja vai ver, e a segunda, aquela que todos verão, que ele toca no Monte das Oliveiras, o monte se fende, ele desce, passa ali pelo vale, sobe, entra pela Porta Formosa e vai no templo adorar a Deus. Pastor Aleph, quantas vezes? As ordens, bispo, como o contexto, e muito digno, o pastor Marcelo havia predicado aqui, trata a respeito das duas vindas ou duas fases da segunda vinda de Cristo. O texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, declara: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, a voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. A palavra ali, harpazo, que significa dizer, arrancar com raiz, na Vulgata Latina de Jerônimo, rapturo. E o termo aportuguesado para arrebatar, que é o verbo que significa dizer tirar de um lugar e colocar em outro. Corroborando com a visão, o texto clássico de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, eis que vos digo o mistério. Nem todos dormiremos, pastor Marcelo, mas todos seremos transformados. E o versículo 52, chama esse a atenção... transformado seria do arrebatamento? Seria aplicado ao arrebatamento concomitantemente, porque... se separarmos a ressurreição dos mortos no arrebatamento, teremos um grande problema. E o contexto nos apresenta, no momento do abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Convém-se que a corruptível serviço da incorruptibilidade, convém-se que a mortal serviço da mortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E a igreja bradará dizendo: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Versículo 58.
E o texto de Paulo declara: meus irmãos, sede firmes e constantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão do Senhor. O termo ali, no pescar de olhos, no original, átomos, partícula indivisível. A expressão em grego é negativo, não. E dominei, não divisível. É um tempo que não se pode contar. Com certeza, pastor Marcelo, hebraísta, Quer dizer, foi uma forma de exemplificar, mas será mais rápido que isso. Será muito mais rápido, porque o arrebatamento trata a respeito do rapturo, que é rápido. Significa Sim, dizer... em espanhol, de forma... justamente isso. A palavra arrebatamento, nós vamos ser raptados. Olha, E lógico que os pós vão argumentar que 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52 não nos fala a respeito do arrebatamento. Concordo, mas o texto fala sobre a transformação do corpo e isso não anula o arrebatamento porque será um momento simultâneo, concomitantemente para a glória de Deus. Então vamos lá agora, querido meu pastor Mateus. Como é que vai se dar na sua ótica? Olha, para você ver, o tema do programa é a volta de Jesus. Será em uma ou duas etapas. A volta de Jesus. Quantas etapas teremos para a volta de Jesus? Então eu quero ler a Bíblia, né? Hebreus capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo, tendo oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Quando a Bíblia me promete a vinda de Cristo, a volta de Cristo e o aparecimento de Cristo, ele diz, Cristo vai aparecer a segunda vez. Se o pré-tribulacionismo estiver certo, está faltando aqui a terceira vez. Porque ele vem primeiro nos ares e vem depois em glória. A segunda vez é qual? Hebreus 9, 28 está falando de qual vez? A vez nos ares ou a vez em glória? Hebreus 9, 28 diz que ele aparecerá a segunda vez. Não tem a terceira vez. Quantas etapas se dão à vinda de Cristo? Hebreus 9, 28 está dizendo que é apenas uma vez. O próprio Jesus falou de sua vinda. Nós temos o princípio das dores e a grande tribulação. Mateus capítulo 24. Depois do princípio das dores, se dá a grande tribulação. Se Cristo viesse antes da grande tribulação, ele tinha que ter falado em Mateus 24 que ele viria antes da grande tribulação. Mas Mateus 24 diz palavras do Mestre, palavras de Jesus. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, depois da grande tribulação, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então Jesus está dizendo que é para aguardar ele depois da grande tribulação, não antes da grande tribulação. Obviamente, então, uma única etapa. Os anjos, em Atos capítulo 1, disseram que é para a gente aguardar Jesus descer da mesma forma que ele subiu. Eu pergunto para os pré-tribulacionistas, Cristo subiu em duas etapas para ser assunto aos céus ou apenas uma etapa provando e mostrando que a vinda será apenas uma vez? Eu termino aqui a minha fala. Responder agora ou deixa? Não, acho que é o inicial, né? É o inicial, professor César, e depois vamos ter debate aberto de ideias. Né? Não, eu só vou encerrar com 1 Coríntios capítulo 15, onde o nosso mestre Aleph citou ali, né, a glorificação do corpo, já de forma implícita o arrebatamento, porque realmente você falou, e falou verdade, que no texto de 1 Coríntios, isso, não tem arrebatamento ali sendo explicado por Paulo, mas tem a glorificação e etc, dá para se entender. Agora, olha para você ver, no próprio 1 Coríntios 15, 23, 1 Coríntios 15, o mesmo capítulo que ele usou, cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda, então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Então, na vinda de Cristo, já vem o fim. É apenas uma etapa, a vinda do Senhor Jesus Cristo. E sem falar aqui das parábolas de Jesus, que mostram apenas uma vinda. Ele veio, acabou tudo. Pedro falou pra gente esperar a vinda dele, né? Apressando o dia de Cristo, porque depois do dia de Cristo, novo céu e nova terra. Não tem, nos textos apostólicos, nem de Jesus, uma primeira e depois segunda etapa de sua vinda. É só se aceitarmos de forma implícita. O que o texto diz, não dá para aceitar duas etapas. A argumentação é farta e nós vamos debruçar sobre ela. Eu vou pedir licença para vocês para perguntar coisas extremamente básicas. Porque o irmão que está do lado de lá, o nosso ouvinte está do lado de lá, não pode não entender. Né? Eu ouvi uma vez o Jô Soares falando assim, o melhor entrevistador é aquele que não sabe nada do assunto. Porque ele pergunta exatamente o que o povo quer saber. Então, por mais infantil que seja a pergunta, eu vou perguntar para que todos tenham a noção, para que o adolescente que está nos ouvindo entenda, para que a irmã que está nos ouvindo me entenda, né? E eu tenho certeza que vai nascer luz daqui. Meu querido pastor César Cavalcante, e aí? Bom, vamos lá. Jesus volta em uma ou duas etapas.
quem defende que Jesus volta em 2 etapas o faz a partir de uma percepção teológica e não bíblica. Não tem um texto que diga isso. Nenhum versículo da Bíblia, Jesus Cristo fala de uma volta em 2 etapas. Os textos citados, por exemplo, o pastor Marcelo citou o texto de Tessalonicenses 4, 16 e 17. O mesmo Senhor descerá, com alarido, com voz de arcanjo, som da trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os nós que ficamos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse texto começa dizendo que Jesus descerá. Pronto. O mesmo Senhor descerá do céu. Ou seja, o arrebatamento, que está no versículo 17, acontece no momento que o Senhor Jesus descerá do céu. E esse encontro acontecerá nas nuvens, quando ele estiver descendo do céu. E o texto é claro. É só ler o texto e não precisa de nenhum tipo de recurso para entendê-lo. O outro texto que ele usa, que é o capítulo 1, versículo 11, o pastor Mateus até fez uso aqui, mas eu vou fazer uso desse mesmo texto que o pastor Marcelo apresentou, se ele me permite, mas lendo um pouquinho adiante, porque ele fala assim, se ele volta, mas o negócio de no Monte das Oliveiras. Pois é, o versículo 10 do capítulo 1 diz assim: estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto subia de repente, junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, tal, os quais disseram: varões israelitas, por que estão olhando para cima? Esse Jesus que dentre vós foi elevado no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. E então voltaram para Jerusalém, vindos do Monte das Oliveiras. A volta de Jesus é no Monte das Oliveiras, sim, e acontecerá essa chegada de Jesus, quando ele pisa no chão, é sim no Monte das Oliveiras, e o texto está aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 12. Os textos correlatos, como por exemplo Zacarias, também pode informar isso. Sobre o texto do pastor Aleph, Coríntios capítulo 15, versículo 51, é verdade mesmo. Houve aqui uma honestidade e é interessante. Ele diz assim: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados. Analogia à morte. Não, ele está dizendo da transformação do corpo físico do vivo. Não, porque, por todos exemplo, dormiremos. nem todos morreremos. Isso. Mas todos seremos transformados. Ou seja, até quem não morreu será transformado. Exato. E isso acontece no arrebatamento. Fato. Exato. Alguns morrem, outros vão ser transformados ainda vivos, no caso do arrebatamento. E todo mundo sabe que arrebatamento e ressurreição são eventos concomitantes, acontecem juntos. Só que quando é que acontece esse momento? O texto diz, o Senhor firmou bem a palavra lá no momento, porque a palavra átomos, não sei o que lá. Só que a Bíblia diz que isso, pastor Aleph, acontece na última trombeta. Qual a última trombeta o senhor diz? Bom, o texto diz assim, eis aqui vos digo um mistério. Isso. Na verdade, nem todos nós dormiremos. Ante a última trombeta. Na verdade, nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante ao toque da última trombeta. É verdade, isso acontece no arrebatamento e também acontece na ressurreição, e tudo isso acontece na última trombeta. Se a última trombeta acontece antes do arrebatamento, aí essa é a dificuldade que vocês têm agora para resolver, porque o arrebatamento aqui no texto que você apresenta acontece na última trombeta. O pastor Marcelo usou o texto do arrebatamento, e nesse momento, no texto que ele usou, diz que Jesus Cristo descerá do céu, então só tem uma vinda. Se o senhor me permite, pastor César, perdoe até a pergunta um tanto pedante, mas essa última trombeta que o senhor se refere, obviamente que o texto diz, ela é de Apocalipse 11:15. O texto lá não especifica... Senhor, desculpa, só completar a pergunta, pastor Claro. César. A última trombeta citada por Paulo para o senhor é a mesma última trombeta de Apocalipse? É o que eu acabei de sétima perguntar. trombeta? Vamos lá. Mais ou menos isso, por quê? Para todo o pessoal que está querendo saber qual que é, pega a Bíblia aí, entra na concordância, escreva a palavra trombeta. A última vez que aparecer a palavra trombeta na Bíblia, essa é a última trombeta. Porque senão eu então queria seria trabalhar 8 esse trombetas texto. e não 7. Não, Por que 8? Porque, então... porque tem a última seria lá. 8 e não Pastor César, 7. é que assim, ó, Porque se a Apocalipse, última capítulo de 11, Paulo versículo 15, não o é a senhor declara última de isso? Apocalipse 11. qual não é a última vez que aparece a palavra trombeta na Bíblia? No texto de Apocalipse. Então essa é a última. Então, posso explicar isso? À vontade. Deve. Ah, tá. Obrigado, vontade. bispo. Agora eu quero são ver se o debates irmão não vai entre achar nós. aí a Se o oitava, negócio né? esquentar, eu faço um sinal, porque solto parece um que hino tem embaixo oito. e ele continua. Queridos, é muito importante ressaltar, reverendo Marcelo Oliveira, que o texto de Apocalipse, o livro de Apocalipse, só para que a audiência compreenda, Apple, tirar de verbo calúmina, tirar aquilo que é
escondido pelo véu. Tirado o véu, revelação. Livro de Apocalipse, ele é possuidor de 22 capítulos, 404 versículos, 12 mil palavras, 7 bem-aventuranças, 9 perguntas, 21 juízos, 300 símbolos proféticos, subdividido em 3 partes. As coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que acontecerão. Eu queria ter graça de Deus para decorar tudo isso. Minhas Bondade mensagens sua, iam ficar muito mais bonitas. Que isso. O texto nos importa dizer que a distinção entre as trombetas de 1 Coríntios capítulo 15 e Apocalipse capítulo 11, que o pastor César, ele acabou de identificar como a última trombeta de 1 Coríntios, é dessa forma. Assunto, natureza e resultado. Pastor Calixto, só para mim concluir. Perfeito. Assunto, natureza e resultado das 2 trombetas. A primeira trombeta de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, o assunto é a igreja. Natureza, a graça. Resultado, arrebatamento da igreja. Apocalipse capítulo 11, versículo 15 ao 19, falamos a respeito da mesma referência de trombeta, porém assuntos diferentes. Assunto, natureza e resultado. O assunto da trombeta de Apocalipse capítulo 11, versículo 15, o mundo perverso, natureza, julgamento. E resultado, mais juízo sobre o mundo. Então, o contexto nos importa dizer que nós não podemos fugir do próprio contexto. Porque o você não leu o texto de Apocalipse 11 para falar tudo isso aí que o senhor falou. Eu acabei de ler Apocalipse capítulo 11, e tocada a 7ª trombeta, ouve vozes dos céus, que diziam, os reinos vieram a ser do nosso Senhor, seu Cristo, reinarão para sempre. Passou depois reinarão, disso. não. E ele reinará para sempre. E o texto ainda importa dizer que eles no plural, Deus e o Pai. Mas o contexto nos implora dizer que o próprio contexto vai nos falar a respeito da sequência dos juízos do período de grande tribulação. A trombeta de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, fala-nos a respeito da convocação dos salvos para a glória de Deus. Agora, você pode me mostrar no texto aí de Apocalipse 11 esse juízo, quando toca a trombeta? Não, a sequência é lógica. Não precisa Só uma lida de Apocalipse 11. Então, mas é só mostrar no texto. Apocalipse capítulo versículo, 11, versículo 15. É que a gente está falando de trombeta, aí a sequência, depois das que o senhor trombetas disse que quando toca a trombeta, vem esse juízo. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quando toca a trombeta, pastor, versículo 15, diz assim, os reinos do mundo passaram a ser do Senhor e do seu Cristo. E aí os 24 anciãos que estão assentados se prostram e adoram, dizendo, graças te damos porque eras, porque tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram as nações, veio a tua ira, o tempo de serem julgados e tal, então, os teus servos e os santos que temem ao teu nome, os pequenos e grandes e tal. Então, César, o senhor a disse que aqui é o sequência juiz. do Qual que é livro o de texto? Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, falamos a respeito do tocar da trombeta, falamos a respeito da manifestação das de vozes. Cristo reinando. E sequência do texto, falamos a respeito depois das 7 taças, que é a aqui no capítulo 11, me mostra o texto. Qual é o versículo, por Apocalipse, favor? capítulo de número 11, versículo 15, a gente está tratando sobre a transparência e a diferença. Leia o texto que o senhor está dizendo. O senhor acabou de falar para nós, para toda a audiência, que 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, ante a última trombeta. Então o senhor está sendo mesmo tribulacionista agora? Bom, porque o reino se aplica no meio da tribulação? Vamos lá. Vinda é no meio da tribulação? O que eu disse é que lá em Coríntios 15 está dizendo que a transformação dos corpos das pessoas, que acontecerá pela ocasião do arrebatamento, e isso o senhor disse com certeza, com segurança, porque é verdade, ali é o arrebatamento, porque o arrebatamento é junto com a ressurreição. Isso. Só que isso acontece na última trombeta. Aí o senhor disse assim, mas qual é a última trombeta? Eu falei, pega a Bíblia, a última vez que... consegue ver a diferença? A última vez que tocar uma trombeta, essa é a última trombeta. É só esse o ponto. Deixa só eu isso. aproveitar falando da devido a trombeta. Vene, o máximo respeito, viu, pastor César? Eu recebo seu respeito e compartilho da mesma forma. O Aleph e o Marcelo, sobre essa questão da última trombeta, eu até queria entrar depois dela, mas é só uma pergunta. Se eu sou um leitor da Bíblia e estou me deparando com o Novo Testamento... Depois da fala do senhor, eu quero falar a respeito e compreendo com a permissão do bispo, claro. Fique à vontade. E compreendo que nós temos... Isso aqui vai longe. Nós compreendemos... Marcelo parece que está regando o debate, né? Mas tudo bem, vamos lá. Tá nervoso, amado, já? Rapaz, segurar ele aqui é uma luta. Deixa ele. Eu só tô prestando atenção. Fala, Mateusão. Passou, Mateus, desculpa. Não, tranquilo. Olha para você ver, se eu sou um leitor da Bíblia, Sim. Então eu chego lá no Novo Testamento e vejo Paulo como um dos autores da Bíblia falando sobre a última trombeta. E aí tem João também escrevendo sobre a última trombeta. Eu tenho no Apocalipse uma lista. Primeira trombeta, segunda, terceira, quarta, até a 7ª. Qual que é a sequência da de Paulo? Se Paulo está dizendo que tem a última trombeta, e João, ambos inspirados pelo Espírito Santo,
também está dizendo que tem uma última trombeta. Qual é a sequência das trombetas de Paulo? Por que Paulo só falou da última? Não falou da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta? Por que não? E só encerrando. E aqui no capítulo 11 de Apocalipse, na 7ª trombeta, nós precisamos compreender que é a vinda em glória do Senhor Jesus Cristo. Se não é a vinda em glória... Apocalipse 11? Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Olha pra você ver. O tá. reino do mundo... 11 e 15, a última trombeta. Perfeito. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Quando é que o reino vai se tornar do Senhor e do seu Cristo? Quando é que isso acontece? Se não na vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Quando é que ele vem para julgar tanto crente quanto ímpio? Apocalipse 11, a última trombeta, está dizendo que Cristo vem e julga ímpio e crente. Isso é no arrebatamento? Isso é no meio da tribulação? Não, isso é no final da grande tribulação. Essa é a vinda em glória do Senhor Este Jesus é um Cristo. problema. Deixa eu falar um pouquinho agora, Antes do pastor senhor Alex. responder, eu vou pedir o pastor Marcelo, só para mim pontuar favor. uma questão aqui que foi usada pelo querido pastor Mateus, parece que também é a mesma visão do pastor César, pastor César, por isso eu vou fazer a pergunta. Quando o senhor citou Atos 1, na questão de quando Cristo foi... Capítulo 1, versículo 11. Assunto ao céu, a ideia, pode ser que eu esteja errado, professor, aí o senhor, mas a ideia que o senhor deu, da mesma forma, é que o senhor, o que o senhor falou, é que Jesus vem de uma forma única ali, volta de uma forma única, do mesmo jeito que não houve etapas na subida, como a gente sobe a escada, você sabe, aquele patamar que a gente cria é um descanso. Então, descanso para terminar de subir. O senhor é uma subida de vez, sem etapas, o senhor está dizendo que desce sem etapas. Mas ali, o texto ali, não está dizendo da mesma forma que viste, não é de forma visível. A questão ali não se refere a uma forma visível e física, gloriosa. E não em questão de etapas. Exato, concordo plenamente. Isso me dá força ainda mais pro pós-tribulacionismo. Que ele vem visível, em glória e que todo olho verá. Então, Exatamente mas o isso. texto ali, como o senhor quis usar ali, o pastor César, não sei, o texto ali não demonstra, não quer dizer nada de etapa. O texto ali claramente está falando, a forma ali, da mesma forma que viste subir, é de forma visível e física. Acontece que no pré-tribulacionismo Jesus não vem de forma visível. Opa! Pelo menos na primeira etapa, né? Pelo menos na primeira O etapa. pré-tribulacionista crê que Jesus volta sem ninguém ver fisicamente. Mas a igreja O senhor Só diz que esse na texto primeira tá dizendo- etapa. Ele Aí ganha o o senhor mundo em usa si, isso aqui né? para dizer... Jesus não disse etapas, ele disse que ele vai voltar. Não, Então, sim, eu quem também não estou divide- dizendo. Eu estou isso, dizendo quem o divide isso em pré-tribulacionista. etapas Pastor. são os irmãos que entendem que Jesus volta em duas partes. Mas ele mesmo nunca disse isso. Na primeira parte que nós assembleamos, cremos, ele vem visível à igreja. Exatamente. Mas invisível para o restante. Isso. Só que o que ele mesmo disse é que a vinda dele seria como um relâmpago, visto do Oriente até o Ocidente. Essa vinda no período Esse relâmpago da o senhor batalha. Vamos entende lá. como Vamos visível. Deixa eu falar agora e um não pouco. como É que uma relâmpago, coisa de alcance. relâmpago é a manifestação visível de um Visível raio. de um raio, Assim sim. como o trovão é a manifestação audível do raio. Audível do raio. sim. Então, se ele vem como um relâmpago e ele diz assim, fuzilando do Oriente para o Ocidente, então É que todo mundo impossível vai que as ver. pessoas não vejam. Eu entendi. Tem que tomar cuidado. O Apocalipse. Marcelo, parece que Ô, tá Marcelo, apertando pra você senhor aí. Marcelo, por favor. Depois eu Não, queria. eu estou bem tranquilo. Eles têm que abaixarem a voz e melhorar o argumento. Vamos lá. Bom, 1 Coríntios Então, capítulo César não 15. aumenta a voz. Não, o pastor César é um grande amigo. Veja só, qual é a tese de 1 Coríntios? Paulo está contrastando várias coisas. Ele está contrastando o Adão terreno, o Adão espiritual. Ele está contrastando a mortalidade e a imortalidade, a corruptibilidade, a incorruptibilidade. Esta daqui não pode ser, Bispo Samuel Ferreira e todos aqui, a última trombeta. Por quê? Porque após esta última trombeta que eles estão defendendo, vem os 7 cálices da ira de Deus. Qual que era a função primária da trombeta? Pra Aí nós você está falando da grande tribulação. Exatamente, bispo. Porque qual é a função primária da trombeta? Primeiro a gente tem que saber. Como disse o Aleph, dos 404 versículos do Apocalipse, mais de 60% são citações do Antigo Testamento. Então, para nós entendermos bem Apocalipse, a gente tem que entender bem Zacarias, Daniel, Ezequiel, Isaías. Então, há um contraste aqui. Qual é o contraste aqui? É impressionante. Olha aqui. No momento, um abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis
e nós seremos Tem um transformados. texto, tem uma coisa que eu vou fazer uma pergunta simples aqui. Tem um texto, vou sair da linha. Fala, ressuscitarão primeiro, correto? Uhum. Então vamos lá. A ressurreição primeira dá a entender que alguns serão ressuscitados, sim, segundo? Não. Primeiro. É ressuscitado em primeiro. Porque senão você diz assim, só deveria dizer, ressuscitar. Mas, Aí, de repente, não, ressuscitarão primeiro. Aí vem o segundo. Se ressuscitarão primeiro, quais seriam os segundos, se eles houvessem? Terceiro, quem é ressuscitado, falando da vinda de Jesus, quem é ressuscitado primeiro, chega antes, o que a gente prega na Assembleia de Deus, dá a entender, é que ele chega antes e pega o primeiro lugar. Uhum. É, porque você vai na igreja e você senta mais perto do trono, perto da cadeira. Me explica isso, até para a gente entender, o que é que vai acontecer nessa que é a primeira ou a segunda vinda de Jesus. Então vamos lá. Por ocasião do arrebatamento, duas coisas extraordinárias acontecerão. Primeiro, é que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, como usou o Aleph, uma bela palavra, concomitantemente. Por que primeiro? Hã? Por que primeiro? Porque a ressurreição é da igreja. Não. Da igreja. Uma pergunta é a seguinte. É pleonasmo. Ressuscitarão, ok. Aí diz assim. Que existe uma sequência. Primeiro. né? Exatamente. Há uma nós ordem entendemos. nas ressurreições. Nós Ordem entendemos das que Cristo é a ressurreições. Então, que primícia tempo é? dentre os mortos. Os mortos em Cristo, E os deles na sua vinda. os que descansam em Cristo, ressuscita primeiro, e tem os outros que já ressuscita para julgamento? Deixa eu só colaborar com essa parte. Ressuscitarão primeiro? Porque ressuscitarão primeiro não significa que depois outros vão ressuscitar. Não é Outros isso. vão ressuscitar. Não é isso. O que o apóstolo Paulo está dizendo em 1 Tessalonicenses 4 é que existe uma bênção para morto e para vivo dada à vinda de Cristo. A bênção do vivo é o arrebatamento, a glorificação. A bênção do morto, a priori, é a ressurreição. Em relação aos vivos, os mortos ressuscitarão primeiro. Olha o texto. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Então, esse ressuscitar primeiro é em relação aos vivos. Os mortos ressuscitam. A vinda de Cristo aconteceu. É que a ressurreição Veio a acontece ressurreição. primeiro e depois o Depois o arrebatamento. Depois o É isso. arrebatamento. E eles chegam na presença de Deus ao mesmo tempo. Não, juntos, porque o texto diz assim, ó, os mortos Se ressuscitarão unirão primeiro. a eles nos ares. Depois nós que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com Exato, eles exato. nas nuvens para encontrarmos É o isso Senhor aí. nos ares. O problema do E assim, o pós- encontro é junto. O encontro é junto. O problema do Então, pós é pastor- que eles não encontram a ressurreição em Apocalipse 19. Então, mas peraí, eu queria ver, o pastor Marcelo, porque essa Tem uma questão resposta de aí, sim. trombeta, o E pastor depois nós César vamos até tratar dos gosta muito. decapitados e O depois pastor César ressuscitados. até viu? gosta É. muito e eu sou obrigado de vez em quando a concordar com ele, Marcelo. Ah, eu queria entendi. que você explicasse Fala, meu essa santo. questão que o senhor falou da trombeta, É. que nós temos que, como o Apocalipse, cerca de 60% do livro faz citações do Antigo Testamento. Isso. O senhor disse para mim entender Quantos algumas versículos? coisas do Apocalipse, eu teria que entender muito bem Sim. a questão no Antigo Testamento. Isso, Parece pastor. que trombeta no Antigo Testamento, ela tem algumas funções. O primeiro, um sinal de alerta. Isso. E depois um sinal de ajuntamento. Exatamente. Né? Ele alerta, toca, opa, Convocação, inimigo, um exemplo, estou né? sendo muito tal. E depois a vocação, quando o próprio Neemias diz, quando ouvires a voz da trombeta, ajuntai-vos, chegai-vos Isso. até mim, um ajuntamento, tal. Então eu queria que o senhor até explicasse para o ouvinte, mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Fica difícil para mim entender que o arcanjo vai descer, Deus vai descer com voz de arcanjo, alarido de trombeta. E como que os homens não ouvirão isso? Exatamente. Bom, Até porque eu queria fazer um swap para o senhor, que quando aquele anjo cita-se com grande voz, que Glória ele a clamou do céu, na questão do livrinho que está na mão de Deus, o livro da Apocalipse vida 16, e tal, né? ele, o livro da história da humanidade, ele diz, quando o anjo cita, a Bíblia vai dizer que a voz dele é ouvida nos 3 reinos que nós acreditamos. É ouvida no céu, é ouvido na terra e embaixo da terra. Agora, um anjo toca-se uma trombeta, e como é que a humanidade não ouve? O senhor é pós, né, agora? Não Ele sou é sim, nada. ele Eu é tô- sim, ele porque é já sim, já eu vou pastor. perguntar pro Ele senhor é também sim, me tá explicar bom. algumas Então, coisas. a trombeta- Não, eu quero só Com que ele alegria. explique. Será explicado com alegria. E Então- cuidado pro irmão não voltar pra ser pré. São muitas questões. Pastor O reverendo Calixto. Marcelo vai terminar, depois eu queria... A trombeta do arrebatamento é uma trombeta de bênção. A trombeta do Apocalipse é uma trombeta de juízo.
Tá. Há uma diferença fundamental nisso. Outra coisa, a trombeta do arrebatamento é tocada, abre aspas, tecnicamente por Deus, que é a trombeta de Deus. A trombeta do Apocalipse são tocadas por anjos. Tem uma diferença sutil, mas Gritante. muito profunda. A trombeta do arrebatamento não pode ser confundida com a trombeta de Apocalipse. Outra coisa, nós temos um problema seríssimo, né, para o pós, no sentido do quê? Que Apocalipse 19, que é a parousia de Cristo, Cristo está voltando, ok? Diz a Bíblia que os exércitos dos céus o acompanham. Agora, olha o que é interessante. Qual que é o cerne do arrebatamento? É o arrebatamento, parece um pleonasmo, né? Tá. É o arrebatamento, a trasladação dos vivos e a ressurreição dos mortos. Eu queria que o Mateus, eu até fiz Aqui. essa pergunta para ele, né? No último debate, Boa. mostrasse para nós em Apocalipse 19, porque a igreja já está vindo com ele. Vindo. Já está vindo. Primeiro, quando aconteceu o arrebatamento? O Isso. ressuscitar dos mortos. Exatamente. E onde há ressurreição de mortos em Apocalipse capítulo 19? Não tem, gente. Essa pergunta é pra mim? Não tem. Para todos vocês, não tem. É o arrebatamento elevador. Bateu, voltou. Aonde está o arrebatamento, ou desculpa, a ressurreição no capítulo 3 ou 4? 3 ou 4. É porque vocês defendem que a igreja sobe no capítulo 4. O pré, não é? A visão capitular é assim, na perspectiva pentecostal, se me permite. Capítulo 1, as coisas que vistes. Capítulo 2 e 3, Então, as tudo coisas bem. que O são. arrebatamento é em Capítulo qual? 4, a igreja arrebatada. É Capítulo como 5, João a igreja peraí, glorificada. calma aí. Capítulo João. 6 ao Eu entendi 18, até grande o 4, tribulação. ok. Capítulo 19, Você entende que o capítulo bodas 4... do Cordeiro, batalha Ok, do Armagedon. você entende que o Capítulo capítulo- 20, milênio de juízo. Capítulo 21, 22. Eu queria Vamos saber ver desse o que jeito que eu Pastor, esqueci. Mas é só uma pra- pergunta do pastor Você César. quer falar mais? Não, pastor, Tá, é que então o vamos senhor lá. me Em qual perguntou e eu capítulo? estou respondendo. Aí eu Não. estou fazendo Vamos lá. a cronologia Pastor da César visão. perguntou. É que eu fiz uma... Não, eu não pedi a Eu falei cronologia da que isso visão, aqui- não é verdade. se Eu disse assim, esquentar, ó, a gente toca uma em música. qual capítulo a igreja é arrebatada? Capítulo de número 4, nós Ok. temos a perspectiva Legal, do me mostra o arrebatamento. texto. Apocalipse capítulo Isso, 4. me mostra olhei, o texto. Eis Leia o texto. Uhum. que houve uma voz no céu e diz, sobe cá. Quem? A igreja ou João? João. João. É Ok. Arrebatamento da porque é igreja. muita interpolação e pouca falta de tempo para argumentar. Eu preciso ter tempo, senão vai Não, complicar. então vamos lá, você tá- a Senão, sua porque a missão é maiêutica mostrar- socrática, eu entendo, é um método, mas Calma aí. aqui eu preciso expor. Pastor, vamos lá. O que é maiêutica socrática? É a técnica de ficar fazendo perguntas e responder perguntas com perguntas. Isso não está acontecendo. Só que eles faziam. Não, mas... Isso a não está parte- acontecendo. O fato Isso eu de... vou Ele só tentando- quer, deixa ele expor a opinião É que assim, dele, ó, vamos lá. César. Para quem está acompanhando, eu fiz uma pergunta Isso, e ao deixa ele invés dele expor. responder, Deixa ele expor. ele começou a falar capítulo por capítulo. Vamos ler, mas deixa Então ele eu só expor o queria que ele pensamento mostrasse... do pastor Vamos César. deixar o pastor César perguntar. Isso, E então ele vamos- volta deixa aqui, ele responder. volta- Aí no Vocês final, perguntaram assim, Depois vou responder da 7ª, tá? vocês perguntaram assim, cadê a ressurreição em Apocalipse 19? Aí eu perguntei, me mostra a ressurreição no capítulo 4. Porque vocês dizem que o Mas você vai arrebatamento mostrar da também a igreja... ressurreição no capítulo 19. Eu quero que ele mostre. Posso. Você também tem que 19 e 20. E o mostrar. arrebatamento 19 e também. 20 tem ressurreição, fiquem tranquilos. Tem a ressurreição no fim da grande tribulação? Pode ficar tranquilo, eu vou mostrar. Mas cadê o arrebatamento no capítulo 4 da igreja? E a ressurreição no capítulo 4? Vamos lá. Perfeito. Nós temos aqui o texto de Apocalipse capítulo 4, versículo 1, que declara: depois dessas coisas eu olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz do que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Quem faz a divisão do livro de Apocalipse não é João. Não somos nós pré-tribulacionistas. Não é o bispo Samuel Ferreira, mas é Jesus, em Apocalipse 1:19. As coisas que viste, que são O e que arrebatamento da acontecerão. igreja, pastor, qual que é? As coisas que acontecerão, capítulo 4-22. E o texto nos importa dizer do simbolismo aqui, que João é arrebatado até o céu e mostra os 24 anciões, que é o símbolo perfeito da igreja. Aí o que nós temos aqui? Os 24 anciões. Eu pedi o Qual- arrebatamento e a ressurreição, tá? Até agora nada, vamos lá. Pastor, eu estou tentando explicar aqui o arrebatamento em capítulo 4 e a ressurreição já te... É porque é duas perguntas, eu preciso só começar pela primeira que o senhor havia dito. Apocalipse capítulo 4, o simbolismo perfeito da igreja dos 24 anciões. Por que nós queremos, pastor Mateus?
Porque anjo não tem coroa e não possui trono. Os 24 anciões têm coroa e possuem trono. Segundo ponto, nós temos aqui João já arrebatado, que é o símbolo perfeito da ressurreição aplicado ao arrebatamento da igreja. Simbolismo sequencial. Simbolismo Você sequencial. quer que o João ressuscitou sem morrer? Não, pastor. João aqui está representando aquele que é a voz do livro de Apocalipse. E o texto nos importa dizer essa questão. Apocalipse capítulo 2, versículo 25, Apocalipse capítulo 3, versículo 3 e Apocalipse capítulo 3, versículo 10 importam dizer a respeito da visão que nos importa dizer a manifestação da glória. Escuta aqui, César, escuta aqui. Você pediu pra ele... Pode continuar, Pode falar. Deixa eu falar. Você tá pedindo pra ele o arrebatamento e a ressurreição no capítulo 4. A resposta dele pra você, João foi arrebatado aos céus. Entendo como igreja. 24 anciãos estão lá, entendo como ressurreição. Essa é a resposta dele. Percebe? Então não mostra o arrebatamento no Apocalipse 19. Agora isso aqui. Não mostra. Tem. Aqui, não tem. Deixa eu terminar. Ô, Marcelo. Checkmate. Não tem, então checkmate. Peraí, calma. Tem arrebatamento, Apocalipse O 19? bispo pode dar as bênçãos apostólicas. Olha aí, meu bispo, você disse que não tem arrebatamento, capítulo 19. Se a vinda de Cristo Parece que é um problema é a mesma coisa do arrebatamento, Aqui não só tem arrebatamento, capítulo 19, meu bispo. É Deixa eu falar. bonito ver uma discussão acalorada, porque significa dizer que os dois lados estão muito firmados naquilo que estão falando. Deixa eu falar. Olha aqui, eu não nego o texto bíblico por causa da minha linha teológica. Meu compromisso não é com a linha teológica. Meu compromisso é com a Bíblia Sagrada. Então mostra pra mim. Deixa eu terminar. Apocalipse 19 tem. Aqui, ó. Apocalipse 19. Tem arrebatamento? Tem o juízo. Não tem a ressurreição. E arrebatamento? Mateus 20, deixa eu terminar. Desculpa. Apocalipse 19, vou voltar porque fui. Apocalipse 19. Apocalipse 19 tem a vinda, tem o juízo, não tem a ressurreição. Beleza. Mateus 24 tem a vinda, não tem a glorificação. Beleza. 1 Coríntios 5 tem a glorificação, tem a ressurreição, tem a vinda, mas não tem o arrebatamento também. 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18 tem ressurreição, tem arrebatamento, tem vinda, mas não tem o bema, que vocês acreditam que tem o bema. Zacarias 14 tem a vinda em glória. Posso falar, meu bispo? Não, eu não terminei. Acabar. Não cita o arrebatamento, não cita a glorificação em Zacarias 14. Então, não ter um elemento em Apocalipse 19 não prova que não exista. Você tem uma frase muito célebre. Mas então, pastor, ausência de evidência na então o evidência da senhor ausência. sustenta também Deixa eu só que fazer não tendo uma o colocação. elemento em Apocalipse Então 4, nós vamos aqui. não posso dizer que não tem arrebatamento. Tem arrebatamento em Vamos lá, Apocalipse vamos lá. 4, mas de João Pastor- para visões. Pastor Mateus, vamos entender. A linha final, tudo isso descamba numa pergunta que é a pergunta mais simples e é aquela que mais a gente quer saber. A igreja passa ou não passa a grande tribulação? Passa. Perfeito? Não passa. Vamos lá, vamos lá. O que acontecerá na grande tribulação, pastor César? O que acontecerá? É. A grande tribulação, segundo Seria os 3 anos e a meio. primeira pessoa que falou da grande tribulação no Novo Testamento foi Jesus Cristo. E quando ele fala da grande tribulação, ele fala assim: vocês serão perseguidos de todas as nações por causa do meu nome. Essa é a grande tribulação. Haverá uma tribulação como nunca houve, nem nunca mais haverá. E a grande tribulação, na fala de Jesus, é a perseguição da igreja pelo anticristo. Anticristo, não antijudeu. Porque o irmão que é pré, ele vai entender que o anticristo persegue os judeus. Persegue todo mundo, Mas não é menos antijudeu, cristão. ele é anticristo. Ele persegue quem é de Cristo. Se ele persegue quem é de Cristo, quem é de Cristo é a igreja. Então, a grande tribulação é a perseguição. É para a igreja. É para a igreja. É para a igreja. Mas não seria uma maldade de Deus depois de tudo que a gente está passando? É que a Depois gente de tudo que a gente está sofrendo. O agente está passando é quem? A igreja aqui no Brasil, porque a igreja aqui no Brasil não sofre nada. Não, eu estou falando enquanto nós. Para ser crente não é fácil. Então, É, sofrimento é a subjetivo. história da igreja, a história da igreja. Assim, pastor Divino Gonçalo Boaventura, ele disse: se Brasília. alguém falar que ser crente é fácil, é mentiroso. Então, Já não estamos sofrendo demais? estamos, mas a história da igreja é sofrer. O que esperar? Se a gente serve a Jesus num mundo que odeia Jesus, a gente não pode esperar ramalhete de flor de rosas o tempo todo. Sim. Então a história da igreja é sofrer. Jesus nos chamou para sermos suas testemunhas. A palavra testemunha é mártir. Nossa chamada é para o martírio. O tempo todo. A chamada do cristão é para o martírio. Para ser testemunha de Jesus Cristo. Aí é pauleiro. Bispo. Esse é o chamado de Jesus. Bispo, eu posso Então nós responder? vamos, Só um minutinho, peraí, pessoal. só uma pergunta, nós pastor vamos, César. nós vamos, literalmente, nesses 3 anos e meio, passar o pior momento da igreja. E aí eu pergunto, nesses 3 anos e meio, haverá conversão ou desviamento? Haverá conversão. Haverá, porque se a igreja está aqui pregando, tá tudo funcionando.
Só que a igreja está sendo Não perseguida. seria um Deus E aí, na mau? fala de Jesus... Seria um Deus mau? Tipo assim, o Deus que formou o mal? Bom, eu não creio que Deus... Porque assim, ó, a grande tribulação não é a perseguição de Deus contra os cristãos. A Bíblia diz, bispo, que a ira de Deus se manifesta dos céus contra os filhos da impiedade. Então, a ira de Deus não é contra os cristãos. A ira de Deus é contra os ímpios. Porém, o tempo todo, a Bíblia mostra o cristão sendo perseguido. A Então, vida do quando crente... será o tribunal de Cristo? A vida do crente nunca foi fácil. Nesse momento, enquanto a gente está aqui agora fazendo uma reflexão sobre a vida da igreja no mundo, quantos cristãos estão perdendo a vida agora? Verdade. Milhares. São 150 mil cristãos mortos pela sua fé por ano. Isso agora. Aqui no Brasil, tudo bem. Aqui no Brasil temos liberdade religiosa, por enquanto. Então, agora, a pergunta que eu faço, no mundo, a igreja é perseguida da no igreja? mundo. É isso, o senhor está falando que tem que haver um sofrimento universal. Eu não estou dizendo que tem que ter. Eu estou dizendo assim, Jesus Cristo disse assim, os discípulos perguntaram para Jesus, que sinais haverá da tua vinda do fim do mundo? Ele começa a dizer, ele falou, vai acontecer guerra, rumor de guerra, mas isso é o princípio das dores. Quando ele fala o princípio das dores, é igual a mulher que está grávida, começa a ter dor no parto, começa a ter contração. Uma contração a cada 2 horas, depois uma contração a cada 1h30, aí vai chegando um momento que a dor é insuportável e contínua. E Jesus disse assim, ó, vai acontecer isso, depois aquilo, até que chega uma hora, que é quando a mulher vai parir a criança, com desculpa da expressão, é porque a dor, ela tá constante. E aí Jesus está dizendo o seguinte, ó, vai acontecer isso, mas é o princípio das dores. Ainda não é o fim. Aí vocês vão ser perseguidos de todos os povos, vão odiar vocês, vão procurar vocês, Então, vão matar não vocês. É o que está acontecendo hoje, isso vai acontecer na Isso vai se avolumando até que chega a volta de Cristo. E aí, só para finalizar, no capítulo 24, versículo 29, que o pastor Mateus deu, ele diz assim, e logo, depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Ou Pastor seja, César, Jesus disse que ele volta depois do sofrimento. Nós é que eu tenho que defender, porque apesar de tentar ficar imune aqui, ou pelo menos à vontade. O pré-tribulacionista diz o seguinte, a igreja é arrebatada, 3 anos e meio nós estamos na boda do Cordeiro. O pós diz que a boda do Cordeiro será quando? No casamento, bodas não tem um período de tempo. Por exemplo, esse ano eu faço 25 anos de bodas. Parabéns. O ano que vem é outra bodas. O tempo todo. Bodas para mim... Então não tem um lapso temporal? Não é 3 anos e meio? Não tem nenhum texto bíblico que diga que as bodas do Cordeiro dura 3 anos e meio. Nenhum versículo bíblico. E da onde a gente... E a gente não defende É uma construção teológica. Pré-tribulacionismo? De lugar nenhum. Não tem nenhum versículo bíblico. O bispo. Eu preguei errado a vida inteira. Bispo Samuel. Bispo Samuel. Deixa eu te fazer uma pergunta, só um minutinho. Só fazer uma pergunta ao pastor César, porque o que o pastor César está dizendo é o seguinte, que ele não aceita o sofrimento da igreja pontual. Igreja sofrendo ali, sofrimentos da igreja Não, como ali. assim eu não aceito? É uma realidade. Então, o sofrimento pontual existe e sempre existiram na história. Isso. Não concorda Sim, comigo? sim. Agora o senhor mesmo Mas vai se avolumando, então, vai se avolumando, vai se avolumando. contrações. Então, o que o senhor está dizendo é que esse volume que o senhor está dizendo só não é um volume da questão do aumento da dor, mas é também um volume de aumento de perseguição generalizada, mundial. Vai chegar uma hora... Então, por isso que eu estou dizendo que o senhor defende... Jesus Cristo disse que vai chegar uma hora que nós seremos odiados de todas as nações. Isso já chegou esse dia? Então, por isso que eu estou dizendo, o senhor não defende, como alguns defendem lá, na questão do dilúvio, um dilúvio territorial. Quando acontecerá no pré-tribulacionismo? Todas as nações é totalidade de povos? Universal. Não entendi. De todas as nações seria todos os povos? Bom, a lógica... Porque se você for pegar... É os povos, não é isso? Mas deixa eu só então, terminar hoje minha tem, pergunta pro César aqui, em senão toda nação morrer. tem pessoas que odeiam o cristianismo. Uma pergunta eu queria pro responder a pastor visão César. pré-tribulacionista Não, mas só que uma o bispo pergunta pro falou. pastor César, pastor Mateus. Deixa eu ouvir a pergunta daqui do pastor Calixto. Pastor, Senão ele vai dar luz, ele vai parir. E depois, bispo, eu queria responder essa questão. Já volto. Vamos fazer o seguinte. Vamos ouvir a pergunta do Calixto, senão quem vai parir é ele. Ô César, tá gordinho, eu queria que o senhor falasse para nós o seguinte, como é que o senhor entende
a promessa que Deus fez à igreja de Filadélfia. Porque existe uma promessa. O verbo À igreja de Filadélfia. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora de tentação que há de vir sobre todo o mundo. Aí fala que ele vai guardar da tribulação? Para tentar os habitantes Aí da fala terra. que ele vai guardar da tribulação? Bom, olha, o texto diz que te guardarei do quê? Guardarei da hora de tentação. Ele sempre guarda. Não, então, e gente- como é que o senhor interpreta essa tentação? uma dessas não adianta coisas- o senhor falar que isso aqui é tentação da vida Uma diária, dessas- porque não é. É verdade. O texto não é lá- fala de tentação É verdade. da vida Essa diária. tentação é lá no fim. Então. Esse texto, por exemplo, o que Jesus Cristo em João 17:10 responde sua pergunta. Eu posso- Ele diz assim, ó: não peço que os tires do mundo, mas que o livres do mal. Tá, então o que o senhor está 17:15. dizendo seria a mesma coisa, eu não estou dizendo o que 17:15. é. Qual é o Eu verbo só ali? vou dizer para tal. O senhor está dizendo que da mesma forma, por exemplo, da mulher, da mulher de Apocalipse lá, se ela foi guardada no deserto, preservada, o dragão tentou chegar até ela, não conseguiu, porque a própria terra criou meios para que o dragão não chegasse, tal, ela foi guardada. O senhor está dizendo que Deus pode guardar no meio da tribulação, sem que a gente seja afetado? É que o texto... É isso. pastor, Posso provar isso? O texto não, Não, diz é que ele só vai uma guardar da tribulação, mas da tentação que há Olha, de vir. ô, É a pastor tentação César. de você ceder, por exemplo, e aceitar a imagem da besta. Por Pastor exemplo. César, ele perguntou agora Mas se essa Deus... tentação está ligada à grande tribulação. Pastor É um César. período de grande tribulação. Calixto, você acabou de me perguntar, você acabou de perguntar pro César aqui, né? Se Deus pode livrar, no momento da tribulação, os seus, não é isso? Guardar os seus no meio, Isso que ele no faz. meio. É isso que ele faz, sem precisar tirar a igreja da terra. A igreja da terra. E eu vou te provar. Apocalipse capítulo 9, versículo 4. Quando a quinta trombeta está sendo derramada sobre a terra, os demônios atormentando os homens. Será que Deus, derramando a sua trombeta de ira, quinta trombeta, para demônios atormentarem os homens, é possível isso não cair em crente? É possível Deus proteger a igreja? Apocalipse 9, Mesmo 4. sem tirá-la. Pastor Mesmo Mateus, sem- Não, eu Deus falei- não Deixa derrama só a ele trombeta. responder. Vamos lá, O pastor toque Mateus. da trombeta... Não, Deixa eu quis só o dizer da Mateus ira. Vamos lá, responder, pastor vai. Mateus, Não. fica à vontade. Apocalipse 9:4. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então a quinta trombeta é demônios atormentando os homens, amando de Deus. Derrama essa trombeta, derrama é modo de falar, toca essa trombeta, derrama o castigo, que eu tô querendo dizer, derrama o castigo. O que é? Demônio vai atormentar o homem. Que homem? O que não tem o selo de Deus. Apocalipse 13:8. A todos da terra vão adorar a besta no momento da grande tribulação. É verdade. Todos quem? Olha Apocalipse 13:8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Vai ter gente aqui na tribulação, com o livro da vida, que não vai adorar a besta. É possível o mundo adorar a besta e a igreja não. É possível o mundo receber a quinta Mas é trombeta e o possível mundo não. acontecer todos os sofrimentos na grande tribulação e a igreja está aqui e mesmo assim ela não ser atingida? Claro, exceto a Essa perseguição. É a grande Não, pergunta. mas é o que o texto responde. A quinta trombeta é o exemplo disso. A quinta trombeta é demônios atormentando os homens, exceto aqueles que têm o selo de Deus. Aí o senhor acredita então que Deus tira a igreja do meio? Tô Não sentindo- tira, ele preserva, ele preserva Daqui dentro. minha demonstração. É preocupação. Eu tô sentindo que o tom de voz do irmão tá caindo. Não. É que eu não quero Significa criar dizer- confusão, O irmão porque tá o sendo- César o irmão tá tá me sendo- olhando feio. Nosso time tá aumentando. Já tô aumentando. Eu tô sentindo que o irmão tá tipo assim, o que eu tô fazendo Não, aqui? porque eu tô perguntando pra ele, porque O a bispo- ideia dele o é pastor livrar Calixto. no meio. Eu posso Aí falar? fica Pastor? complicado, João, que parece que é tirar o diabo de Pastor dentro do Marcelo, diabo. tá Não, mas muito eu tenho quieto. mais Vamos ouvir o pastor Marcelo. Eu quero Ei, falar um Marcelo. pouco. Bom, esse texto... Como é que fica aí, de- Marcelo? Tira o diabo Tá. de dentro do diabo, não sei. É, cara. Apocalipse capítulo 3:10, o pastor sabe que é um texto muito difícil para ele. O pastor César sabe que o original grego é perfeito e ele tem um grande mestre, como foi meu mestre, o professor Luciano Benigno. O texto diz, quando diz, eu te guardarei da hora, é perfeito. Ek tes horas. O que diz um dos maiores gramáticos da língua grega, o Daniel B. Wallace? É que diante de um verbo estativo, que é o verbo guardar aqui, Tá. a preposição ek perde a força. Se fosse para guardar na tribulação, deveria ser usada o prefixo eis para a tribulação. E aí o pastor César usou que a única saída é essa, de João capítulo 17:15,
Mas toda a construção gramatical aqui é diferente de João capítulo 17. Por quê? Olha bem. Se é guardar de dentro para fora, nós temos um problema seríssimo, porque Daniel capítulo 13, verso 7 vai dizer assim: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Como é que vai guardar se a besta vai matar os santos? Que guardar é esse? Mas o senhor acredita que que sendo morte pela besta é um sinal de derrota? Mas é lógico. Pô, mas que Paulo diz guardar que é esse? venceram eles pela morte. Mas que guardar é esse? Então não tá te guardando? Quer dizer, a polícia tá lá dentro da sua casa, o ladrão entra e te mata. Como que ele te guardou? Os nossos irmãos que estão no Oriente Calma. Médio morrendo agora não estão guardados por Deus? Calma. Aí, o César, habilmente, não é? Cita João 17,15. Bom, se é guardar de dentro para fora, nós temos um problema com esse texto aqui, que eu falei para o Bispo Samuel. O senhor lembra, Bispo Samuel? O senhor até gostou da minha explicação desse texto? Ora, Sim. eu já vi pessoas saírem, o demônio sair de dentro das pessoas. Mas eu nunca vi uma pessoa sair de dentro do maligno. Então não funciona o texto de Apocalipse 3:10 com João 17,15, que eles têm que apelar, porque a única 17,15. construção que tem é aí. Só que toda a gramática aí é diferente, aí não é verbo estativo, E o é verbo outro verbo. em Apocalipse 3:10 é terel. Terel, exatamente. Então não cabe A esse inerrância texto. bíblica, ela depõe contra o pós. Exatamente. Não, o significado de terel é guardar, manter, sob vigilância. Sim. Guardar, preservar. Mas não é o mesmo Ele pode verbo, preservar. querido pastor Mateus, de João capítulo 17. É o E mesmo aí, verbo. Não, é o EC, É o né? mesmo O EC verbo. que é o mesmo, né? É o mesmo verbo. Não, a só preposição EC, ela trata essa questão. Mas o guardar de João 17,15 é terel. Tirar- Vamos por parte, ó, vamos lá. Primeira coisa, o texto de Apocalipse 3:10 não está falando a palavra tribulação, está falando da palavra tentação. Ele vai guardar o crente da tentação e não da É tribulação. o cognato também, né? Não tem como. Lá é guardarei da tentação. mas pastor, que essa há de vir. tentação quer vir sobre o mundo, Isso, querido. eu não discordo que essa tentação será na grande tribulação, tá tudo bem. Só que lá não é guardar da tribulação, é guardar da tentação. Uma das possibilidades, por exemplo, é guardar o crente na tribulação de aceitar a imagem da besta, por exemplo. Ó, a marca da besta para a vida ficar mais fácil. Mas voltando aqui ao texto. Quando você diz assim, que essa palavra no grego, eu não sou professor de grego, vocês sabem disso. Mas dizer que essa palavra terel do grego não é a mesma de João 17,15, não é fato. É a construção, pastor César. Pois é. A construção é outra aí, pastor Então César. vamos lá. O texto grego de João, eu não sei, não sou professor de grego como sou de hebraico, mas eu sei ler grego. Sim. O texto lá de João, capítulo 17, versículo 15, diz assim: ou queroto rina ares autos ectou cosmos alrina tereses. Ok. Então você tem aqui o ek A e você tem aqui o tereses, que está, nesse caso, declinado aqui. Porém, o texto de João 17,15, que está muito bem traduzido em português, diz assim, ó: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Significa que guardar e tirar não é a mesma coisa, meu Deus do céu. Tá, mas quando pastor Jesus César, disse lá em Mateus, o EC que o senhor advoga não é de dentro para fora? Pastor César, o EC que o senhor advoga não é de dentro para fora? É possível que seja. Então, você já viu alguém sair de dentro do maligno, pastor Mas César? é de dentro da tentação. Não, o texto de João, o texto de João. O texto lá... texto de João. Que os tire do mundo. O verbo Mas que terel os é de livre. dentro de... É que o texto aqui é guardar. Guardar. Mas o senhor não usa o EC dizendo EC. que é guardar de dentro para fora, Mas aí pastor o César? EC... O senhor mudou? Guardar é mudei retirar nada. nesse Pastor sentido. Marcelo, vamos lá. O EC aqui, ele tá preso à palavra que vem depois. Guardar do quê? Do mal. Então, mas é guardar de dentro do mal? Porque EC... Teressos é guardar. Mas isso não pode ficar só no verbo, pastor Então você tem que César. reclamar com Jesus que falou a palavra. Não é. Não comigo. Não seja retórico, César. Não seja Não, mas retórico. peraí, quem tá sendo retórico é você. Não seja retórico. Então, não, eu nós posso temos ser Nós retórico. temos uma grande amizade. O senhor Mas sempre... eu posso ser retórico. Qual é o problema? O senhor sempre usou... o senhor está Mas sendo o problema retórico agora? é quando eu Qual construo é uma o palavra problema? pro meu Qual bem. o problema? Faz o seguinte, Veja faz o só. seguinte. Só muita coragem. Pastor Mateus,
A palavra é consigo. Eu tenho algumas dificuldades com o pré-tribulacionismo, né? Será que sei. Vamos lá, eu tenho algumas aqui, eu quero colocar na mesa. 3 coisas. Primeiro, o nosso Senhor Jesus disse que vem depois da grande tribulação. Ele não disse, em nenhum lugar, que vem antes dela. Ele disse, eu venho depois dela. Não é muito mais humilde olhar para o texto e falar, o Senhor Jesus disse que vem depois da grande tribulação. Um outro problema também para os pré-tribulacionistas é a boda do Cordeiro. Como nós conversamos aqui, né, e discutimos sobre o assunto, bodas do Cordeiro, e passou por alto, na visão pré-tribulacionista, Cristo vem de forma secreta para o mundo, ressuscita os seus e começa a boda do Cordeiro. Onde a Escritura diz isso? Não, a Escritura não diz isso. Onde tem 7 anos ou 3 anos e meio de boda do Cordeiro lá no céu. Não, a Bíblia não diz isso. Isso é uma interpretação nem da defendemos última isso. semana de Daniel, que alguns fazem, né? Só que olha como é a boda do Cordeiro. Quando se dará a boda do Cordeiro? A Bíblia diz. Será que a boda do Cordeiro acontece antes da vinda em glória? Não. Apocalipse 19 mostra para nós, no versículo 7, que são chegadas as bodas do Cordeiro. No versículo 9, bem-aventurado aqueles que são chamados à boda do Cordeiro. Por quê? Porque a partir do versículo 11, ele vem em glória. Não existe boda do Cordeiro antes da vinda em glória do Senhor Jesus Cristo. Ele vem em glória, por isso o casamento será estabelecido. E uma pergunta que eu queria fazer para o Marcelo e para o Aleph, é só uma pergunta, só para eu terminar o meu... É uma pergunta sim ou não? Essa assim? pergunta é perigosa. Não, rapidinho, é simples. Vamos preparar. É só para eu entender. Mateus é muito inteligente. Isso mesmo. Vinda do Senhor para vocês seria o momento do arrebatamento, a vinda e eu não sei como dizer no argumento do pré, né? O dia em glória. O que seria a vinda do Senhor e como se dá o nome da chegada em glória, parousia, né? Mas como é que vocês tratariam a vinda do Senhor? O que é vinda? No arrebatamento, o que é vinda? É vinda e depois em glória. Só para ouvir vocês, e eu quero fazer um argumento a respeito dessa pergunta. Vai lá, Aleph. Perfeito. Já falei bastante aqui com o César. Não, Importante. parece que o Marcelo tá fugindo do debate. Aí, irmão, é bom já o irmão falar que o irmão tá com medo do César, que a gente não traz mais o... o pastor Marcelo Não, está sendo olha como elevado. não, eu não Olha sei. como eu estou, bispo, olha como eu estou do eu César. vou interrogar o César agora. Olha Eu que vou eu tô. interrogar o César Olha aqui, agora, ó. mas parece que o um irmão tá amigo com meu medo que do ele era César. pastor, ele dizia assim, o cão não entra em tijolo. O sangue de Jesus tem poder. Ei, pastor César, ele sempre usa alguém, Posso, né? bispo? Por favor. Perfeito. A expressão parousia trata a respeito da vinda e epifaneia, manifestação em glória. Então nós fazemos essa distinção. O que é vinda? A vinda simplesmente é a parousia, que trata a respeito do Cristo vindo, A chegada. exato, para a igreja, e a epifaneia, a manifestação que todo olho o verá. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, Apocalipse capítulo 19, versículo 11, Mateus capítulo 24, versículo 29, 30, 31, Isso, tratando a respeito. então a vinda é no momento do arrebatamento? A Seria isso? vinda, com certeza, Com por que certeza, não? né? Por que não? Por causa de um texto aqui que eu quero mostrar a vocês. E detalhe, pastor Marcelo, só para que a audiência possa entender, nós tratamos a respeito do arrebatamento secreto em relação para a igreja. Isso. Porém, a igreja verá o Cristo glorificado conforme o contexto nos apresenta. As tipologias do Antigo Testamento nos é válida. É importante ressaltar também que a exegese rabínica, tá, que o nosso querido pastor César, o pastor Marcelo pode nos compreender melhor, trata a respeito do acróstico Pardes, que trata a respeito do Pichat, Remes, Sod e Drash. O método histórico gramatical é que nós aplicamos Perfeito. nessa visão. Então vinda seria o momento do arrebatamento, não é isso? Na vinda Da do Senhor aparição. seria o arrebatamento. Não, o é isso? arrebatamento, secreto, a vinda seria secreto. de Não, Jesus não é nem ser para a secreto. igreja. Isso, exatamente. Perfeito. Então, olha para você ver como que não faz sentido. Nessa visão, Depois eu vou falar. se eu for aceitar a sua visão, eu tenho que dizer que a grande tribulação termina antes da grande tribulação. E eu vou te provar isso. 2 É Tessalonicenses só me 2. provar a visão pós Agora. a igreja no céu. Só isso. Vamos lá. 2 Tessalonicenses 2. Eu provo, tem igreja no céu agora. Paulo está onde?
Pedro Você tá onde? após- Tem uma parte da igreja que está no céu agora já. Isso é mole. Aqui, ó, 2 Tessalonicenses 2:1. Entrar no céu? A igreja entrar no céu? Diz igreja, A igreja entra no céu? Ah, deixa eu responder a sua pergunta da vinda. completude. Igreja Segunda só é corpo. É só um membro que tá lá, não é o corpo. Mas na grande tribulação também Não, mas Se vai aí ter vão salvo falar aqui, que tem é igreja no Pastor céu. Marcelo. Mas se tem Agora, salvo, não Mateus, tem. Não tem O que igreja. tem lá é Vamos parte da finalizar. igreja. Vamos Tem lá finalizar. membros do A Conclui, gente conclui, marca isso senão para não o dá certo, debate. vai. Você vai dar uma giripoca também. Vamos lá. Flui. O pastor César E depois, também tá com a fugindo permissão, com a permissão do Pastor bispo, Mateus. vou tratar a respeito da Pastor ressurreição, Paulo sétimo não é igreja, trombeta. mas tudo bem. Pastor Segunda Mateus falando. Isso. Depois o nosso querido e serve de, o nome de Aleph. É árabe esse nome? Primeira letra do alfabeto Hebraico. Ó, hebraico. gente, Lashon HaKodesh. chegou aqui, ó. Demorou, mas chegou. Vamos aproveitar aqui Vamos, comida aqui. vamos. Quem tá lá em casa, irmão, que a gente é tudo esfomeado. Vamos, porque a grande tribulação vai chegar e não Vamos vai lá, poder nem pastor comprar Mateus, nem fala. nada. 2 O problema Tessalonicenses... com o Mateus é bom de argumento. 2 Tessalonicenses 2:1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele nos ares, então, para vocês, isso aqui é o arrebatamento. Nós vos exortamos. Aqui, não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso, o dia do Senhor, que eu também entendo que é a vinda, mas vocês não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. O dia do Senhor não vem sem que primeiro seja revelado o homem da iniquidade. Agora olha o versículo 8, não é nem no 3, é no 8. Olha o que diz o texto 8. Vocês acabaram de me falar que vinda é o arrebatamento, que a vinda é quando Cristo aparece para a igreja. Mas olha o versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação Segundo o texto, de Colossenses sua 2:8. vinda. O que o texto está dizendo é que o arrebatamento, que o anticristo será destruído na vinda do Senhor. Se vinda é arrebatamento, na visão pré, o anticristo é destruído antes da grande tribulação. É fácil responder isso. Primeiro, o contexto nos apresenta que o arrebatamento trata a respeito da manifestação dos santos saindo da terra para o céu. Agora, a expressão parousia trata a respeito dessa vinda para a igreja. Epifaneia é o termo usado para manifestação em glória de Cristo, que simplesmente matará o anticristo e o falso profeta. Vinda no versículo 1 é o arrebatamento e vinda no versículo 8 é outra coisa. Então, o contexto de 1 Tessalonicenses, ou 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, ele deve também ser respaldado pelo contexto que se aplica em 1 Tessalonicenses, porque se você juntar as duas cartas, nós temos o mesmo povo, a mesma igreja e o mesmo escritor. Mas vinda no versículo 1 é arrebatamento e vinda no 8 não é arrebatamento. Tratamos a respeito das distinções que os São senhores coisas nos diferentes, tratam. entendi. Isso aí. Agora, bispo, é importante ressaltar, eu queria responder, o pastor César pediu um texto, voltando ao contexto, a questão da sétima trombeta. O senhor leu até o versículo, qual versículo, pastor César? O senhor se Nem lembra? me lembro, foi logo no começo. Apocalipse capítulo 11, versículo 15 em diante. O senhor leu até mais ou menos quando? Eu não lembro. Perfeito. Foi no Eu vou começo. ler a partir do versículo de número que trata a respeito daquilo que o senhor havia dito em relação que nós havíamos feito a distinção entre a última trombeta e 1 Coríntios capítulo 15, Ok. e tratando a respeito da última trombeta em Apocalipse capítulo 11, versículo 15, relacionado ao juízo. Olha o que o texto diz. Versículo 18, para ganharmos tempo. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da aliança foi vista no templo, e houve-se relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Se isso aqui não é juízo, grande saraiva sobre a terra, não sei mais o que é juízo. Dentro da visão que tratou a respeito da ressurreição, substantivo grego anástasis, que significa dizer tornar a vida, Bispo Samuel, nós temos uma sequência de ressurreições dentro da visão pré-tribulacionista, relacionada à primícia dos mortos. A expressão mortos, obviamente, vocês sabem melhor que morte, thanatos em hebraico, mut, trata a respeito da falência múltipla dos órgãos, a separação da alma do corpo. A alma continua pela eternidade e o corpo em putrefação orgânica. Dado o arrebatamento, a palavra de ordem, a igreja é transformada, os santos individualmente transformados, corpo de glória, incorruptível e imortal. Imortal porque a morte não toca, glorioso porque será eterno, incorruptível porque a corrupção não chega perto. O contexto nos apresenta que Cristo, em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai tratar a respeito na perícope, relacionada ao quê? A manifestação de Cristo, ressuscitado como primícia dentre os mortos.
Na Bíblia nós temos 3 tipos de ressurreições. Ressurreição de mortos, ressurreição dentre os mortos e ressurreição dos mortos. A ressurreição dentre os mortos, pastor Marcelo, Sim. se aplica apenas a Cristo, como a primícia, o único que ressuscitou para a eternidade. Depois dele, aqueles que morreram ou na sua ressurreição ressuscitaram, os arrebatados ou a igreja no sentido do arrebatamento, as 2 testemunhas de Apocalipse capítulo 11 que falam que ressuscitarão, e também no milênio, ou antes, melhor dizendo, trata a respeito daqueles que foram decapitados, que depõem contra o amilenismo, depois nós vamos tratar desse assunto, e ressuscitarão. Ali a expressão é qualitativa em relação ao corpo de forma histórico-gramatical. Sem sombra de dúvidas, nós temos aqui a resposta da 7ª trombeta, a diferença de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52 e Apocalipse capítulo 11, versículo 15, a sequência das ressurreições e a manifestação da glória de Cristo, parousia, epifaneia e apocalipse. Parousia, vinda, epifaneia, manifestação, apocalipse, revelação. Bispo, muito obrigado. É uma aula, pastor César. Essa 7ª trombeta é a última? Apocalipse capítulo 11, versículo 15, É sim. 7 É a ou 8? última Trata a trombeta? respeito. Essa é a última trombeta? Sim. Então não são Ok. 8. Se essa é a última trombeta, então ela é a 7ª trombeta do Apocalipse e a última são a mesma coisa, certo? Sim. Ok. Então a Temos ressurreição 21 dos... juízos, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Ok. Então a ressurreição dos mortos acontece na última trombeta. Não, Certo? o texto fala a respeito da É que o texto lá de proclamação de Moses, né? Tessalonicenses, desculpa, o texto de Coríntios capítulo 15, que o senhor trouxe, o primeiro texto que o senhor trouxe, o senhor acabou de concordar que essa é a última trombeta? A última trombeta é a 7ª, o senhor disse que são as Eu mesmas? concordei que Apocalipse 11 e 15 é a última trombeta do período tribulacional. E 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, fala a respeito da trombeta de convocação da igreja para o arrebatamento, que é a transformação dos corpos. Aí no início Com que nós documento o senhor afirma que a última trombeta de Coríntios 15, quando Não diz é assim, a ó, mesma de eis aqui Apocalipse. vos digo um mistério. Na verdade, nem todos nós dormiremos, nós todos seremos transformados. No momento, abrir e fechar de olhos ante ao toque da última trombeta. Perfeito. Qual é Com a a devida- qual a documentação que o senhor tem para falar que aquela última trombeta não é a última? Com a devida vênia ao Senhor, a documentação primária que é a Bíblia. Ok, ótimo. Qual o texto? O texto de 1 Coríntios capítulo 15 fala a esse que eu respeito da perguntei. diferença. É esse que eu Como é que o perguntei. senhor consegue juntar o arrebatamento da igreja, transformação em glória, com Apocalipse 11 e 15? É que sim, com todo respeito, como a gente consegue juntar ou não juntar, isso não vem ao caso. Não vem ao caso porque é debate. Não, ok. O caso é que a autoridade é o que a Bíblia diz e não a nossa E eu tô falando o quê, habilidade. pastor César? E Gibi? não a nossa habilidade de juntar ou não juntar as coisas. Mas eu tô lendo o gibi, O texto de... Crônicas de Nárnia. Parece que você tá meio ofendido, me perdoa. Eu não quis te Não, ofender. é porque o senhor Não, está César. falando que eu não tô quis te lendo o ofender. texto. Não, eu não disse isso. Eu não disse que o senhor não tá lendo do texto. Que é o momento eu disse isso. Não, o senhor é meu professor, eu só tô explicando assim no sentido que Então o senhor vamos lá. perguntou. Primeiro, eu não quis te ofender. Eu não quero lacrar, não quero nada. O Eu texto, muito menos. o texto que o senhor usou, lá diz assim, que a transformação dos corpos é na última trombeta. Aí eu tô perguntando assim, o senhor tem algum documento para mostrar, algum texto bíblico, que a última trombeta não é a última trombeta? Aí o senhor está dizendo, não, aí vai da habilidade Pastor, da pessoa. Então, peraí. Interpretação. Isso, então Vamos lá, eu vamos só lá. saí da Primeiro, interpretação. Uma Ok, das regras ok. de interpretação, o senhor sabe Deixa melhor só- do que eu, deixa só- é que o Saída texto é a obscuro interpretação. se interpreta Deixa só pelo texto o pastor claro. César- E a Bíblia se Deixa interpreta só o pastor César terminar o pensamento dele. Então, só tem que ficar claro aqui que Sim, sim. para sair dessa pergunta é só através da interpretação pessoal de cada um. Mas o texto bíblico diz que a Não, transformação do forma corpo alguma. acontece na última trombeta. Só Perfeito, então Pastor- houve Saraiva. Isso é juízo ou Fazer não? uma A pergunta, pergunta é pastor essa, né? César, bispo. Vamos lá. Pra mim tem juízo na sétima Pastor trombeta. César, na última pastor trombeta. César. A milenismo? Você acaba de concordar, né? Eu entendi o que o senhor está falando, que o senhor acredita que a última Pastor trombeta Calixto só que concorda Paulo com ele diz- agora, né? Que Paulo diz de 1 Coríntios virou mesmo. é a mesma, a mesma. Vai ser última demitido de São trombeta José dos Campos, Apocalipse. sumariamente. O senhor não aceita essa construção teológica, que é uma construção teológica, Isso. que não, essa não bate, as evidências não Pastor são a Calixto, mesma. construção Mas não é a bíblica. mesma coisa que o senhor faz quando nós abirrogamos que depois do capítulo 6 não aparece o termo igreja. O senhor também não faz uma construção teológica ligando os santos com muito- a igreja? Deixa eu Boa só pergunta. terminar a pergunta. Boa pergunta, eu entendi. Só termina. O senhor não está fazendo também uma construção teológica que o senhor
revigora, dizendo que não, que isso é uma interpretação pessoal. O senhor também não está fazendo a mesma coisa quando o senhor acha santos, quando o senhor acha eleitos, e o senhor liga isso à igreja, sem que o termo igreja apareça do capítulo 4 e diante? Bom, é só apresentar a palavra igreja depois do capítulo 19. Onde ela aparece? É no versículo 15 do capítulo 22, Não, é o ela senhor aparece. que tem que responder, é uma pergunta. Entendeu? Então, a igreja, ela... Primeiro, a palavra igreja, ela aparece lá no texto do Apocalipse, nas cartas de Jesus às igrejas. Pronto. Agora, alguém vai negar que os servos de Deus são aqueles que servem a Jesus? Mas alguém isso não é vai uma negar... construção teológica? Não é uma construção teológica. É uma interpretação da palavra. Não é o mesmo Construção caso. teológica é quando você lê uma verdade e pega mais 2 textos e fala assim, ó, a partir disso aqui é assim. É isso. Eu não estou fazendo isso. Quando a Bíblia fala eclectos, obviamente está falando de eleitos. Quem são os eleitos na Bíblia? Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Quem são os escolhidos na Bíblia? Eu entendo que são salvos. Se alguém disser que não é salvo, aí a gente pode debater o assunto. Mas É interessante, não é posso falar uma coisa? manobra teológica. Qual- é uma qual a forma interpretação que o do senhor texto. acaba Só completar o César, você fala. Só completar o César, você fala. Vamos lá. O termo igreja não aparece no capítulo 4, 18, mas também não aparece do 19 ao 22, etc. E não aparece também do 4 ao 18 dizendo que ela está no céu. Então também é implícito. Mas o senhor não acha que isso é uma lógica? Peraí, diz inferência Se também. ela não é mais citada, é porque ela não está. Por exemplo, Ela também não eu é citada. posso citar o nome de todos que estavam no debate, mas se o senhor sair 5 minutos no final, o senhor não terá suas considerações finais. A palavra igreja também o não senhor apare- estava, mas não está mais. A palavra igreja também não aparece em 1ª e 2ª Pedro e Judas também. Essas cartas, então, não foram para a igreja. Se eu tenho um sinônimo lógico com mais de 60 versículos, chamando a igreja no Novo Testamento de santos. Eu gostaria de responder essa questão. Quando Qualquer vamos para o pessoa que Apocalipse, aceita Cristo é santo. Ponto final. Exatamente. E quem Concordo. aceita Jesus é quem? A igreja ou não? Igreja. Bom, note bem, eu tenho um pouco de dificuldade. Você sabe, Mateus, e César também sabe, que quando o texto de, por exemplo, Apocalipse 13, 7, né, cita os santos, tem uma letrinha lá. E essa letra vai remeter ao texto de Daniel. Mateus, você é um biblista. Não, eu ri porque eu achei engraçado. Você Você faz a gente rir e depois que você a vem gente com a ri? entrada. Vamos citar lá o texto. Por exemplo, é uma citação de Daniel capítulo 13, verso 7. Por Daniel exemplo, 7, né? olha, os Salmos 16 diz assim, diga aos santos que estão na terra. Ali era a igreja, Mateus? Não, é só... Responde, Mateus, Não, Daniel objetivamente. 7, de Daniel 7. Objetivamente. Os santos que estão na terra de Salmos 16 é a igreja? Só escuta, os santos... Ele não responde, bispo. Fala Os pra ele santos- responder pra mim. No momento que ele não responde é porque você porque não pegou tem- Os Não tem santos... resposta. Isso aqui é uma luta Quem de é? Quem é? resposta. Então, Os Marcelo, santos- quem os é? santos de Deixa Daniel comigo 7. que eu respondo. Os Daniel... Não, eu quero que ele responde, pastor César. Rapidinho. Os santos de Daniel 7 Sim. são aqueles que vão herdar o reino eterno. Quem herda o reino eterno? Essa é a Todo pergunta. aquele que está em Cristo. A igreja A reina igreja. o reino Todo eterno? aquele, Então é a todo igreja. aquele que está em Cristo. Não, Concordo. isso é uma palavra sua, uma interpretação Não, sua. quem que vai herdar o Sim. reino eterno? Bom, aqui está Posso- outra diferença primária, Vamos bispo lá, só Samuel. vamos ouvir a explicação do pastor César para colocação, não. para não perder o ponto. Então vamos lá. entendi. Primeiro, ó. Em Daniel capítulo 7... Desculpa, César. Em Daniel capítulo 7 aparece lá a besta fazendo guerra aos santos. É verdade. E esse é um texto correlato de Apocalipse 13. Concordo com o pastor Marcelo. Mas veja o que está dizendo no versículo 15 de Daniel 7. Quanto a mim, Daniel, meu espírito ficou alarmado dentro de mim, a minha cabeça se perturbou, eu cheguei aos que estavam perto de mim e pedi a verdade acerca daquilo. O Daniel queria entender a visão. E aí, ele diz assim, o anjo diz assim para ele me disse e me fez saber a interpretação dessas coisas. Esses grandes animais são 4, e são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos são aqueles que receberão o reino e o possuirão para sempre. Ou seja, Daniel está dizendo que os santos perseguidos aqui são aqueles que herdarão o reino e possuirão para Mas, sempre. pastor César... Quem são essas pessoas que vão herdar o reino e Quando herdar para sempre? Daniel falou isso, ele estava pensando na igreja, pastor César? É que assim, não é Daniel falando aqui. Vamos lá, Sim, de novo. mas é uma Vamos de visão. novo. O Daniel não Sim. entendeu. Ok. O Daniel não entendeu e perguntou. Ok. Eu não estou entendendo essa visão. Olha, O anjo que estava revelando disse assim, eu vou te explicar porque você não tem cognicidade para entender. Os santos do Tá falando Altíssimo bonito, hein? são aqueles que receberão o reino
e o possuirão para todo sempre. O pessoal que vai herdar o reino para todo sempre está lá em Apocalipse 22, versículo 5. Essa é a igreja de Cristo. Ok, o pastor César, eu me torno pós-tribulacionista agora se o senhor me mostrar uma vez nas cartas joaninas João usando a terminologia santos para a igreja. Mostra para mim no texto. Não, por que tem que usar? O João tem que usar a palavra santos. Então João inovou no Marcelo, Apocalipse? corroborando com a mas visão. João inovou no Apocalipse, então? Olha, porque o senhor disse que santos é a igreja. Peraí, Mas não João, fica difícil João escreveu. também Calma, entender. calma. Pastor César. Peraí, João escreveu. Apocalipse capítulo 2 e 3 falam a respeito de 13 vezes, se eu não me engano, o pastor Marcelo pode me corrigir, em relação à igreja, termo igreja, eclesia. Agora, do capítulo de número 6 ao 18, a expressão é santos eleitos, que falamos a respeito, que é indicado também a nação de Israel. Olha que interessante. No Antigo Testamento também temos essa expressão. Só que João escreveu, não foi para Israel, foi para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Perfeito. Tiatira, Por que Sardes, que Filadélfia, João não ratifica a igreja depois? Se João escreveu Por causa o da Apocalipse. revelação, essas Varão, coisas que hão de acontecer. Varão, meu varão. Gravata bonita. Obrigado. Escuta. Se João escreveu para a igreja o Apocalipse, por que é que santos seriam judeus? Pelo se o fato- destinatário... Não, se o Mateus, todo destinatário da aquele carta- que está em Cristo é santo. E É você não igreja. respondeu minha Todo pergunta. aquele que está em Cristo é igreja. Salmo 16 Mas nós estamos falando do Novo diz Testamento. Me mostra no Novo Mas Testamento. o árbitro Então vamos mesmo- vamos anular o Antigo, Claro então? que não, né, Marcelo? Você sabe que não. Todo o Novo Testamento chama a igreja de santos. Eu tenho um ponto aqui que eu queria fazer a pergunta para vocês. Mateus, Mateus mostra 24. para mim santos nas cartas joaninas, porque o César está procurando até agora e não achou. Apocalipse, vários. Deixa eu só... Não, nas cartas joaninas. Deixa eu só colocar Apocalipse é uma uma carta pergunta joanina. nisso, Marcelo. Nas Fica cartas difícil. joaninas. Primeiro, Mas não primeira, segunda e existe terceira. a expressão pergunta ali, que fica santos difícil eleitos você ou fiéis, identificar um autor. aplicado a Israel também. Não pastor. fica difícil, até o Novo Testamento talvez seja um pouco de crítica textual. Santos, Não pastor fica Calixto, é uma difícil, terminologia pastor de César. Paulo e não de João. Então, peraí, Você peraí. identificar... Corpos paulinos, Tinha não santos que importa estão na dizer casa isso. de César. Deixa eu tentar Vamos centrar entender aqui. a lógica Argel. do pastor Marcelo. Vamos lá, vamos Peraí, concentrar. vamos tentar entender A a lógica lógica, do pastor pastor Marcelo é... Só um minuto, com todo respeito. Vamos lá, Deixa eu vamos lá. entender a lógica. O senhor está dizendo o seguinte: eu me torno pós-tribulacionista se o senhor mostrar na epístola de João a palavra santos. Ok. Qual que é essa lógica? Eu não entendi. Mostra para mim. Então, qual que é essa eu lógica? aprendi Então, com o posso senhor. completar a pergunta, pastor Mostra César? o texto para mim Eu posso de João completar se a pergunta referindo à pra ver se igreja dá- pra ver nos se dá evangelhos, não é? sentido a pergunta E do pastor Marcelo. nas cartas joaninas, santos. No texto grego, eclectos, por exemplo? Não, eclectos é eleito, Então, pastor então César. vamos lá. Santos é rágios. Ok, mas a palavra santos Ah. para João, eu não entendi a sua